Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é recorrente nas provas de concurso, tá bom? Vários editais, quando a gente olha lá, língua portuguesa, conteúdo, tem esse assunto que a gente vai falar hoje. Sabe o que é isso? Colocação dos pronomes átonos. Olha que título bonito, né? A hora que você vê o título, você já quer sair correndo, né? Mas hoje vocês vão entender que esse assunto é um assunto muito tranquilo aí, que vocês conseguem aprender fácil, tá? Antes da gente entender como que a gente coloca os pronomes átonos junto com as palavras na frase, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente tem que relembrar o que são pronomes átonos, tá? Oblíquos átonos, tá? Claro que a gente já viu essa matéria quando a gente estudou lá os tipos de pronomes, mas vale a pena a gente dar uma relembrada nesse assunto aqui, tá? Olha só, pessoal, primeira coisa, quando eu falo em pronomes, eu estou falando na classe de palavras que serve ali para acompanhar ou para substituir nomes, tá? Para isso servem os pronomes. E aí a gente vai afunilando, a gente tem os pronomes pessoais, e aí a gente tem do caso reto e do caso oblíquo. Esses pronomes pessoais do caso oblíquo são os que interessam para a gente na aula de hoje. Por quê? Porque a gente vai ter que entender esses pronomes, como que esses pronomes, exercendo ali uma função de complemento, como que eles se ligam, né, às palavras às quais eles estão ali se relacionando, tá? Então, gente, pronome pessoal do caso oblíquo são pronomes que substituem termos dentro da frase e exercem a função de complemento. O que você precisa lembrar para se dar bem aqui? Olha só, gente, verbos transitivos, que exigem complemento, e também o que são complementos nominais e assim por diante. É importante. Tem dúvida? Relembre esse assunto para entender essa aula de hoje, tá? Os pronomes oblíquos, eles são divididos em pronomes oblíquos tônicos e pronomes oblíquos átonos. Qual que é a diferença? Pronome oblíquo tônico sempre vem acompanhado de uma preposição. Vai interessar pra gente hoje? Não. Vai me interessar os pronomes oblíquos átonos, que são aqueles que grudam com a palavra, né? Geralmente ele vem ali grudadinho com um hífen, tá bom? Esse detalhe é importante. Vamos ver o slide? Olha só, pessoal. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles desempenham a função de complemento verbal, complemento nominal, adjunto e assim por diante, tá bom? Para isso servem os pronomes oblíquos, os pronomes oblíquos. Eles podem ser tônicos, que sempre vêm precedidos de preposição. Quais são eles, né? Mim, ti, si e assim por diante. Mim comigo, ti contigo e assim vai. Interessa pra gente? Em outros momentos, sim. Hoje, não. O que interessa pra gente? Esses daqui. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Esses aqui. Como que eu decoro isso? Eu digo que os pronomes oblíquos átonos são o, a, os, as, lhe, lhes, né? E os demais, meter-se nos vos, tá? É uma forma que você pode decorar aí os pronomes oblíquos átonos. O que diferencia os tônicos para os átonos? A presença de preposição. Nos pronomes átonos, a preposição não aparece. Ele gruda na palavra, em regra, é um verbo, né? E aí, o que é o detalhe? O que importa pra gente hoje? Às vezes, esses pronomes oblíquos, eles são colocados antes da palavra que ele está ali complementando. Às vezes, esses pronomes, eles vêm colocados depois da palavra que ele está complementando, em regra os verbos, tá? Então, gente, e às vezes, esse pronome, ele pode ser colocado no meio da palavra ali. E aí, quando é que eu sei, professora, que eu vou colocar esse pronome antes do verbo? Como é que eu sei que eu vou colocar no meio do verbo? E quando é que eu sei que eu vou colocar depois do verbo? O que vai mudar isso daí? Fácil, fácil, gente. Vou te ensinar para você nunca mais esquecer, tá bom? Olha só. Vamos pensar primeiro em como é que funcionam esses pronomes enquanto objeto ou enquanto complementos dos
verbos, tá? Tem um detalhe super importante que eu já falei para vocês em algumas aulas e é muito cobrado dentro das provas, tá? Vamos relembrar isso daí. Primeira coisa, quando a gente fala em complemento de um verbo, nós estamos falando em objeto direto e objeto indireto, né? Está relacionado à transitividade verbal. Os pronomes oblíquos átonos, eles podem exercer a função de objeto direto. O que é isso? Complementam ali a parte direta do verbo. Vamos ver os exemplos. Olha só. Ana informou-me do ocorrido. Qual que é o verbo que a gente tem? Informou-me, tá? Ela informou alguém sobre alguma coisa, tá? Eu faço duas perguntinhas. Informou quem? Tem preposição nessa perguntinha? Não tem, tá? Informou quem? Me. Não teve preposição, esse me aqui é o complemento direto ou objeto direto. Sobre o quê? Sobre isso daqui, tá bom? Poderia dizer também que Ana informou-te do ocorrido, informou-se do ocorrido, informou-o do ocorrido, informou-nos do ocorrido, informou-vos do ocorrido, tá bom? Em todos esses casos aqui, nós temos a presença de pronome oblíquo átono como objeto direto. Lembra que eu falei para vocês quais são os pronomes oblíquos átonos? O, a, os, as, lhe, lhes e o meter-se nos vos. Coloquei quase todos os casos aqui. Qual que faltou? Pensem. O que faltou? Lhe, tá bom? Faltou aí o lhe, tá certo? Vou te mostrar por que eu não coloquei ele aqui. Não foi porque eu esqueci, não. É porque tem uma particularidade que você tem que saber. Eu posso construir frases também de uma maneira diferente. Olha só. Paulo entregou-me o livro. Quem entrega algo a alguém ou para alguém. Qual que é a parte direta? O livro. Entregou o quê? O livro. A quem ou para quem? Me. Tá certo? Entregou-me ou entregou para mim o livro. O que eu poderia colocar também? Paulo entregou-te o livro. Para quem? Para ti. Posso dizer, Paulo entregou-lhe o livro. Posso dizer, entregou-nos. Posso dizer, entregou-vos. E posso dizer, entregou-lhes. Vocês percebem que aqui como objeto direto, eu coloquei o lhe e coloquei o lhes? O que faltou nesse caso aqui? Qual que eu coloquei no slide anterior que não está aqui agora? O, a, os, as, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em pronomes oblíquos átonos, em regra, eles podem exercer função de objeto direto ou indireto. Anotem, lhe, lhes, sempre são objetos indiretos dentro da frase. O, a, os, as sempre configuram o objeto direto da frase. Deu pra vocês perceberem, no exemplo anterior não pus o lhe e aqui eu não coloquei o, tá? E aí, gente, os demais, meter-se nos voos, aí você vai ter que analisar o contexto, tá? Você vai ver quais são as perguntinhas que você faz para o verbo e qual é a resposta que você tem lá. Então, esse é o primeiro ponto. Dentre os pronomes oblíquos átonos, meter-se nos voos pode ser objeto direto e indireto. Lhe, lhes, sempre a parte indireta. O, a, os, as, sempre a parte direta. Tá. Nesses casos que eu mostrei para vocês aqui, eu coloquei todos os pronomes depois do verbo, não foi isso? Tá. Mas existem alguns casos, e vocês podem ver isso na frase, que os pronomes são colocados antes e às vezes no meio. E aí surgem então 3 palavrinhas muito bonitinhas que a gente tem quando o assunto é colocação pronominal. Olha só, gente, olha que palavrinhas lindas. Próclise, ênclise e mesóclise. Socorro, Deus me livre dessas palavras difíceis. Não. O que significa próclise? Eu chamo de próclise os casos em que o pronome é colocado antes do verbo ou da palavra. Isso é próclise, tá? Então parece um nome difícil, mas não é não. Próclise é o fenômeno ou os casos em que eu coloco o pronome oblíquo átono antes do meu verbo. O que seria ênclise? Lembra de end?
eu coloco depois do meu verbo, tá bom? Lembra lá no final, and, depois, você coloca então o pronome depois do verbo ou depois da palavra. São os casos de ênclise. E eu tenho ainda uma terceira possibilidade, que é colocar o meu pronome oblíquo átono no meio do meu verbo. E eu chamo isso de mesóclise. Simples assim. Tá antes, próclise. Tá depois, ênclise. Tá no meio, mesóclise. Tá, professor, e eu escolho isso aleatoriamente? Se eu vou pôr antes, depois ou no meio? Não. Tá? Alguns casos, obrigatoriamente, esse pronome é colocado antes do verbo. Vou te mostrar quais são eles. Em alguns casos, obrigatoriamente, você vai colocar depois do verbo. E tem dois casos aí, menos recorrentes, que você tem que colocar no meio do verbo. Então, vamos lá. Anotem no caderno de vocês. Casos de próclise. Casos de próclise. Gente, eu vou colocar o meu pronome oblíquo átono antes do meu verbo quando eu tiver algumas palavrinhas que eu chamo de palavras atrativas. Onde que estão essas palavrinhas? Antes do verbo, tá bom? Quando eu tenho palavras atrativas, eu vou tirar o meu pronome lá da frente e vou atrair ele para antes do meu verbo. O que são palavras atrativas? Advérbios, pronomes relativos, pronomes interrogativos, conjunções subordinativas e negações. Olha que delícia, gente. Tem que lembrar de todos esses conceitos para se dar bem aqui na língua portuguesa. Mas você sabe, já te ensinei isso. Advérbios, né? O sempre, o não, o nunca, né? O indevidamente. Todas essas palavrinhas são advérbios. Pronomes relativos. Nós temos o que, quem, a qual e assim por diante. Pronomes interrogativos, qual, que, quem também pode ser. Conjunções subordinativas, a gente estudou todas elas, né? 2 integrantes e 9 adverbiais aí. Mas, e, ou, tudo isso são conjunções. E qualquer termo que demonstre para mim uma negação. Então, você tem uma frase, aparecer uma dessas palavrinhas, o pronome vai ter que vir perto dela. Vamos ver os exemplos para aprender? Olha só, primeiro caso, sempre se encontram. Encontram quem? Se. O se é um pronome oblíquo átono, né? Por que ele veio antes do verbo? Porque eu tenho uma palavra atrativa, eu tenho um advérbio aqui, tá certo? Deu para entender? Se eu não tivesse essa palavrinha, o correto seria encontram-se, tá? Mas como eu tenho uma palavra atrativa, deixa eu limpar esse slide aqui para ficar melhor. Quando eu tenho uma palavra atrativa, eu tiro esse se, que deveria estar aqui, e passo ele para antes do verbo. Caso de próclise. Fácil, fácil, né? Só olhar para as palavrinhas que a gente tem na frase. Próximo, a pessoa que nos orientou. Tem um verbo, orientou quem? Orientou nos. Tem um complemento aqui, e aí eu tenho uma palavra atrativa, que é o que. Apareceu o que? O que eu faço? Tiro o pronome que deveria estar aqui e passo ele para cá, tá bom? Se eu não tivesse o que, eu ia colocar orientou-nos. Apareceu essa palavra atrativa, eu coloco ele antes do meu verbo. Próximo exemplo. Quem te disse isso? Eu tenho aqui pronome? Tem, olha só, o verbo é disse. Disse o que a quem? Ti, não é? Pronome oblíquo átono. Por que ele veio antes do meu verbo? Porque eu tenho aqui uma palavra atrativa, um pronome interrogativo, tá certo? Foi lá e puxou o pronome, atraiu ele, foi imã. Próximo exemplo. Nada foi feito embora se conhecessem as consequências da emissão. Olha só. Conhecessem o quê? O se. Aqui. Por que eu não falo conhecessem se? Porque nesse caso apareceu uma conjunção subordinativa antes, e aí atraiu o se para antes do meu verbo. E último caso aqui, último exemplo, falaram o que para quem? Me. Se eu não tivesse esse não, seria falaram-me. Mas o que aconteceu? Apareceu uma negação. Se aparecer uma negação, eu vou
atrair esse verbo, vou deixar esse verbo, esse pronome antes do meu verbo. Deu para entender? Apareceu aí, gente, palavra atrativa, você vai tirar o pronome da frente do verbo e vai colocar antes, tá? Tem que saber identificar essas palavrinhas dentro da frase. Detalhe importante, tá? Eu falei para vocês que as palavras atrativas, elas puxam o pronome para perto delas. Mas se aparecer a danada da vírgula, a história muda um pouquinho, tá bom? Então, olha esses exemplos e anotem essa observação. Olha só. Não nos falaram a verdade. Falaram o que a quem? Falaram, né? Falaram-nos, né? Olha só. Por que o nos está antes do falaram? Porque eu tive uma negação. Puxou, atraiu o pronome. Mas no exemplo de baixo, apareceu a danada da vírgula. Se tem vírgula, aí barrou a atração. Deu ruim, tá? A gente mantém o pronome depois do verbo. Lembrem-se desse detalhe. Se depois da minha palavra atrativa tiver uma vírgula, aí essa palavra não vai atrair o pronome. Próximo exemplo. Agora, nos fale a verdade. Agora, vírgula, fale-nos. Apareceu a vírgula, o coitado do pronome fica lá onde ele estava, não vai ter atração nenhuma, tá bom? Lembrem-se disso. Pessoal, olha só que interessante, vocês acabaram de saber os casos de próclise, né? Parece muita coisa, mas não é. Decorou aqueles casos ali, vocês têm sucesso na língua portuguesa, tá bom? Olha só, gente, e quando é que a gente vai usar a ênclise? Gente, a ênclise, ou seja, o pronome é colocado depois do verbo em casos subsidiários. Por exemplo, não tem palavras atrativas, tá? E também a gente não tem os dois casos em que a gente usa a mesóclise. Se não tem palavra atrativa para ser próclise, se eu não tenho as duas particularidades ali da mesóclise, só vai restar para mim o quê? A ênclise, tá bom? Ou seja, o pronome depois do meu verbo. Por isso que eu coloquei aqui que ela é utilizada nos demais casos, tá? Olha só. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Olha que interessante. Quando a gente tem vírgula, a vírgula faz ser ênclise. Tá? Então, apareceu pausa, apareceu vírgula e tem o verbo, os casos serão de ênclise. Isso é importante, tá? Próximo exemplo, não era minha intenção machucar-te. Caso aí de ênclise, tá? Terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, que é importante, que na verdade é uma observação. Anotem, a gente não começa frase com pronomes oblíquos átonos. A gente não começa frase com pronomes átonos, tá? Lembrem-se disso. Por isso que a gente diz vou-me embora. Jamais poderia dizer me vou embora. A gente não começa frase com pronome átono. Lembrem-se disso. Por isso que eu coloquei essa frase aqui para mostrar para vocês. Próximo exemplo, a gente tem aqui, ó, uma oração subordinada, depois dela a gente tem a vírgula. Apareceu a vírgula, a gente tem ênclise, tá? Apareceu vírgula, o pronome tem que ficar depois do verbo, tá certo? E mais um, só pra gente fixar isso, recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Detalhe importante, quando a gente tem um verbo no gerúndio, forma nominal gerúndio, NDO, também a gente vai utilizar a ênclise. Beleza, pessoal? Simples assim, fácil, fácil. E aí vocês aprenderam quando é que vocês têm que colocar, então, a ênclise, né? Ou o pronome depois do verbo. Pra gente finalizar essa história, o que eu chamo de mesóclise? Olha só, gente. Próclise antes do verbo, ênclise depois do verbo, mesóclise no meio do verbo. Fácil, fácil. Esse caso aqui, gente, ele não é tão comum, tá? A gente utiliza ele em menos casos. Quando que eu vou utilizar mesóclise? Somente, e anotem no caderno de vocês, eu só uso mesóclise se o meu verbo aparecer no futuro do presente e no futuro do pretérito. Só, tá bom? Eu só vou utilizar mesóclise se o meu verbo aparecer no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Nos demais casos, não tenta enfiar o pronome no meio do verbo porque vai dar ruim. Vamos ver o que é isso na prática? Olha só. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz do mundo. Realizar-se-á. O
que significa isso? Realizará, né? Isso é futuro do presente. O que eu fiz aqui? Eu separei a minha desinência aqui do verbo e enfiei no meio o meu pronome átono, tá bom? Posso fazer isso? Posso e devo, se eu estiver falando de futuro do presente, tá bom? Foi isso que aconteceu. Realizará ou realizar-se-á, tá bom? E o próximo caso, não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem, né? O que seria a palavra? Acompanharia. Quer enfiar o pronome? O que você faz? Separa a desinência aqui do verbo e enfia o pronome no meio, tá? Somente nesses dois casos, futuro do presente e futuro do pretérito. E aí, obviamente, vocês precisam se lembrar desses conceitos que estão lá na aula de verbos, tá bom? Então a gente viu, gente, caso obrigatório de próclise, caso obrigatório de ênclise, caso em que a gente utiliza mesóclise. Pra gente finalizar essa história, então, o que a gente tem? Existem alguns casos em que a próclise e a ênclise, elas são facultativas, né? Para não ficar com tanta regra, você tem umas oportunidades aí que você pode colocar de um jeito ou de outro, tá? 100% de chance de acerto. Quais são esses casos em que tanto faz eu colocar o pronome antes do verbo e depois do verbo? Vamos ver nos meus exemplos? Olha só, anotem. A colocação pronominal, ela é facultativa diante dos pronomes demonstrativos, tá? A colocação pronominal, ela é facultativa diante dos pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Pronomes que demonstram. Quais são eles? Este, esta, esse, essa, isso, isto, aquele, aquela e aquilo. Esses são, em regra, os pronomes demonstrativos. Apareceu ele, tanto faz. Olha só, aquilo me deixou triste e aquilo deixou-me triste, tá? Apareceu demonstrativo, faço o que eu quiser com o meu pronome. Próximo exemplo, gente. Ele chegou e dirigiu-se a mim. Ele chegou e dirigiu e se dirigiu a mim. Quando eu tenho a conjunção e ligando as orações, eu também tenho possibilidade de fazer próclise e ênclise, tá bom? Apareceu o e, eu posso facultativamente utilizar o e, a próclise ou a ênclise, beleza? Próximo exemplo, gente. Quando a gente tem conjunção mas, conjunção adversativa, apareceu a conjunção adversativa, eu posso optar também por próclise ou por ênclise, tá? Então, diante do e, conjunção aditiva, e diante do mas, conjunção adversativa, tanto faz, eu faço o que eu quiser com o meu pronome, tá bom? E último caso em que essa colocação pronominal ela é facultativa. Se no meu sujeito eu tenho um pronome pessoal do caso reto, tá? Se o meu sujeito é composto por pronome pessoal do caso reto, tanto faz, eu faço o que eu quiser ali na minha frase. Quais são os pronomes pessoais do caso reto, que exercem função de sujeito? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, beleza? Vamos ver os exemplos para a gente finalizar? Ele se retirou e ele retirou-se. O meu sujeito é um pronome pessoal do caso reto, que sempre exerce função de sujeito. Tanto faz, deixo o meu átono antes ou depois do verbo, certo? Para finalizar, eu te considerarei. Quem é o meu sujeito? Pronome pessoal do caso reto. Posso colocar o meu pronome oblíquo antes ou posso colocar depois. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Aconteceu mesóclise. Por quê? Porque o meu verbo está no futuro do presente, tá certo? Legal, né, gente? Olha, perceberam que a gente não tem aí um bicho de 7 cabeças, tá fácil, né? Pensamos em colocação pronominal, é um assunto bem recorrente nas provas, tá? A gente tem no edital, costuma aparecer lá. E é uma questão fácil de vocês acertarem, porque as regrinhas são pequenininhas, tá bom? Pessoal, vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa aula, tá? Continuem os estudos de vocês. Tem dúvida, tem dificuldade, procura a gente, tá? Nossa equipe de tutores está aí disponível para vocês o tempo inteiro que vocês precisarem. Bons estudos e até a próxima aula!